como o Thiago comentou, o nosso objetivo desse workshop, desse evento, de fato, de uma forma bem básica, bem simples de entender, explicar como funciona o investimento em usinas para locação, esse investimento aí que tem uma relação de rentabilidade com um risco muito eficiente, muito boa, e a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Então, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para trazer todas as informações, todo esse conhecimento para um público aí que tem interesse em conhecer mais desse tema. No final do evento, a gente vai disponibilizar uma certificação para quem tiver interesse, de que participou desse workshop. O workshop também está disponibilizando um e-book exclusivo, até a gente já disponibilizou, se alguém ainda não recebeu, enfim, pode cobrar lá no grupo de WhatsApp, enfim, mas é um e-book que está bastante completo também, e quem tiver com alguma dúvida, eventualmente pode criar dúvidas no próprio e-book, ou eventualmente depois pode fazer contato com a gente, enfim, então fique super à vontade nesse sentido, mas acho que o e-book vai ser muito útil nesse contexto também. Lembrando, a gravação vai ficar gravada, disponível no YouTube da Avante, que é o Avante Solar Oficial, e também nos canais do Thiago Cassol, depois ele comenta também sobre os canais dele. E, pessoal, só lembrando, quem tiver oportunidade, que nos siga nas redes sociais, nosso perfil no Instagram, por exemplo, é @AvanteSolarOficial. E também, pessoal, como o Thiago comentou, acho que vale a pena muito seguir também as redes sociais da CGP, que é a empresa de consultoria do Thiago. Também tem muito conteúdo rico, digamos assim, com muita atualização do setor e informação relevante, que eu tenho certeza que vai vai agregar muito aí para todos aí que acompanharem o perfil. Então fica a dica aí, @AvanteSolarOficial e @CGP_consultoria. Thiago, depois se eu tiver comentado se eu tiver comentado de forma equivocada, aí o nome me corrige, mas eu acho que é isso. Não, tudo perfeito. Maravilha. Pessoal, tendo dúvidas também, vão lançando no chat as dúvidas, que depois no final da conversa que a gente vai tentar passar um pouco sobre as dúvidas que estão no chat. A gente vai também tentar ser bem disciplinado e criterioso com relação à questão do horário, para não ficar muito extenso. Então, eventualmente, tendo dúvidas, a gente vai deixar essas dúvidas salvas e, eventualmente, não conseguindo responder elas, depois a gente produz um FAQ com essas dúvidas e disponibiliza para todos os participantes, então não fique, digamos assim, não se preocupe se alguma dúvida não for sanada hoje. Logicamente, é um assunto tão vasto, embora a gente consegue, digamos assim, explicar de forma objetiva, é um assunto que acaba tendo outras dúvidas, outros questionamentos. Então, quem tiver alguma dúvida, enfim, que não for sanada hoje, fica super tranquilo, que a gente depois disponibiliza aí todas as respostas, todos os esclarecimentos aí com todos os pontos que podem surgir. Pessoal, fazendo uma breve apresentação, então, eu sou CEO e um dos fundadores aí da Avante Solar, que é uma empresa especializada aí na locação de usinas. A gente é uma plataforma de locação de usinas, como a gente vai explicar ao longo aí do workshop. E também sou conselheiro do programa RS Solar, colega do professor Thiago. O professor Thiago é o presidente do programa. Sou conselheiro aí, junto aí a outros conselheiros aí. E depois a gente fala um pouco no final sobre o RS Solar, mas é uma iniciativa, digamos assim, que de fato busca promover e desenvolver um ambiente favorável ao crescimento da fonte solar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, fazendo também uma apresentação do professor Thiago, ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, presidente do programa RS Solar, como eu acabei de falar, ele é diretor regional da BGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, é também empreendedor na frente da CGP Engenharia e Consultoria, que é, enfim, uma empresa extremamente qualificada de consultoria para integradores, eventualmente geradores também querem montar suas usinas, enfim. Então, o professor Thiago também está à frente da consultoria. E aí, quem está mais familiarizado com o setor, sabe que o professor Thiago ele é uma grande referência no setor fotovoltaico brasileiro. E é uma grande honra ter a oportunidade de estar com ele nesse workshop nessa noite. Pessoal, em relação à dinâmica do nosso evento, então vai ser uma conversa super informal, de perguntas e respostas,
forma a gente buscou seguir um roteiro de conteúdo específico, progressivo, que a gente vai criando uma construção de conhecimento. Então, logicamente, no início a gente vai retomar alguns conceitos mais básicos, então, eventualmente, se tem algum integrador, alguém que já conhece o setor, eventualmente vai ouvir no início alguns conceitos mais básicos, mas para todo mundo ficar na mesma página, como também tem investidores, enfim, é importante todo mundo criar essa base, então a gente vai, no início, trazer um pouco desses conceitos mais gerais, e depois a gente entra para o caso mais específico aí do investimento em usinas, enfim. É isso, Thiago, muito boas-vindas assim para ti, muito obrigado aqui pela participação no nosso evento hoje, e passo a palavra aí para ti. Obrigado, Max, é um prazer estar aí com a Avante Solar, né, uma empresa super séria no setor, né, trabalhando de forma intensa, criando novas oportunidades, tanto para investidores como também para integradores, né. O mercado, né, Max, como a gente estava conversando ali no início, o mercado ele é bem, né, pegado, ele é bem concorrido, mas para aquelas empresas, né, que estão buscando se qualificar e principalmente estão buscando fazer boas parcerias, sejam parcerias essas para melhorarem seus processos internos, entenderem melhor o processo, ou melhor, os modelos de negócio, entender melhor, né, como fazer uma boa instalação fotovoltaica, ou aquela empresa que também busca parceiros que possam apresentar novas oportunidades, essa empresa vai se manter no mercado, pode confiar. A gente tem dito muito forte, eu em especial, no caso, né, nas minhas consultorias e nas minhas palestras, né, em que o integrador solar ele não é mais um vendedor de painel e inversor. Quem faz isso são os distribuidores, vocês podem aí procurar no Brasil, de 50 a 60 distribuidores que vendem painéis, inversores, estruturas e proteções e cabos solares. Pô, tem muita gente aí vendendo isso. Só que o integrador, cada vez mais, ele tem que buscar a sua qualificação, ele tem que buscar conhecimento e ele principalmente tem que buscar boas parcerias para se converter cada vez mais num consultor no setor de energia, em que ele possa oferecer para o cliente final dele o quê? Ele uma solução de energia. Às vezes a gente fica tão focado em que, né, a gente, que eu digo, o integrador solar, né, fica tão focado naquela história em que ele vende painel inversor e ele esquece que ele não vende isso. Quem vende isso é o distribuidor, entendeu? Ele vende uma solução de energia, e a solução de energia às vezes não está no telhado, ele está numa usina de geração remota, ele está num modelo de negócio. Só que para ele ter essa capacidade, e principalmente, eu estou falando isso para o integrador, ele conseguir passar essa confiança para o investidor, o cliente final não tem obrigação de conhecer o setor de energia, certo? Ele tem sim a obrigação de procurar um bom parceiro que conheça o setor, e aqui nós estamos, né, a CGP Engenharia e Consultoria e a Avante, né, Solar, a gente está aqui nessa parceria para realmente mostrar para o integrador, cara, se qualifica, procure conhecimento, procure bons parceiros, porque a partir daí você vai passar uma confiança muito bacana para o cliente final, ou até para aquele cliente final que é um investidor, e aí você vai conseguir se manter nesse mercado. Sim, o recado está dado nesse ponto. Não tem, né? Não tem moleza mais, né? A gente está passando por uma época em que a qualificação ela é necessária, certo? E tu pode reclamar do que tu quiser, entendeu? Qualificação é a única coisa que não vão te tirar. A certeza da tua informação é a única coisa que não vão te tirar. E às vezes o integrador, só para finalizar, eu não me alongar muito, Max, se tu pode me controlar, especialmente aí. Fica super à vontade aí, Thiago. E uma coisa que é super importante, pessoal, a gente tem que ter conhecimento, mas a gente não precisa também ser tão, né, tão assim, maluco, a ponto que a gente vai conseguir entender tudo. E é por isso que boas parcerias, certo, são importantes. Porque eu digo assim, pô, você acha que eu entendo tudo de usina de grupo A, lá subestação? Não, eu tenho meu engenheiro eletricista, o Vinícius, ele manja tudo de subestação, entendeu? Eu vou dizer assim, pô, eu sei o basicão ali de subestação para não passar fiasco. Mas quem entende é meu engenheiro eletricista, meu parceiro, meu sócio, né, lá na CGP. Aqui, pô, modelos de negócio, locação, eu entendo o basicão, mas quando eu tenho dúvida, ô Max, como é que é esse negócio aí? Me dá uma dica ali no detalhe. É aí que a gente constrói, gente. Boas parcerias. Toca a ficha, Max. Maravilha, maravilha.
Pessoal, então, Tiagão, exatamente isso. A gente traz muito essa questão assim de obter conhecimento, né? E até o objetivo hoje aqui do workshop é um workshop mais direcionado para investidores, embora a gente saiba que tem muitos integradores também participando. Então, o objetivo aqui é a gente trazer um conteúdo rico para esse público, entendeu? A pauta do nosso encontro hoje aqui é investimento, mas de uma forma diferente do que as pessoas conhecem. Então, o brasileiro hoje, ele sabe investir ou no mercado financeiro ou em imóveis. Essa é a cultura do brasileiro hoje, né? Então, e a gente inclui ainda a parte no mercado de imóveis, a gente inclui ainda o agro. Então, vamos pensar assim, normalmente uma pessoa comum normalmente tem um capital para investir. O que ele pensa? Ele vai no banco, vai fazer um investimento ou numa renda fixa, ou numa renda variável, numa carteira de investimentos, por exemplo. Ou então ele pensa, puxa, vou comprar um imóvel para alocar, vou comprar um apartamento para colocar para alugar. Ou então, eventualmente, o indivíduo já tem uma atuação no setor rural, digamos assim, ele compra uma terra, ele arrenda uma terra e vai exercer uma atividade agropecuária. Essa, digamos assim, é o que o brasileiro sabe fazer usualmente, digamos assim. E aqui, na verdade, na energia solar, a gente tem uma oportunidade de fazer um modelo de investimento que é diferente desse modelo que o brasileiro normalmente está acostumado. Então, se a gente for analisar imóveis, o investimento imóvel dá uma rentabilidade bastante expressiva, mas em compensação ele traz pouca rentabilidade. E ainda tem um risco de vacância. Eu compro um imóvel lá para alugar, eventualmente esse imóvel pode ficar lá 1 ano, 2, 3 anos sem nenhum inquilino. Então, poxa vida, olha o risco que tem nesse negócio de estar sem estar locado esse imóvel. Mesma coisa no setor financeiro. No setor financeiro a gente tem investimento com muito baixo risco, que é a renda fixa, mas ao mesmo tempo a rentabilidade é pouco acima da inflação. Ao mesmo tempo a gente tem uma oportunidade de investimento em renda variável, ações, por exemplo, que possibilita ganhos elevados, mas o risco é muito alto. E aí o investimento em energia solar, ele junta justamente o lado bom de cada um desses aspectos. Ele oferece grande rentabilidade, mas ao mesmo tempo com muita previsibilidade e baixo risco. Ou seja, o investidor ele sabe muito provavelmente quanto que ele vai estar ganhando daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos e sem aquele risco de vacância. Então, acho que essa é a pauta do assunto hoje, assim, gente. E trazendo assim, avante, a gente ajuda as pessoas a investir em energia solar como fonte de renda. Então, é fazer o investidor ganhar dinheiro mesmo, não é um investimento em energia solar para ele ter uma economia, para ele deixar de gastar na conta de luz. Não, de fato é para ele fazer aquele investimento e ele ganhar dinheiro todo mês com isso. Então, usando uma linguagem assim bem objetiva, um público que eventualmente não conhece muito como isso funciona, né? Nas tratativas com esse público que a gente tem, os investidores, sempre surgem dúvidas muito semelhantes. Então, o objetivo desse workshop, de fato, foi trazer elucidação e esclarecimento para essas dúvidas, trazendo conceitos básicos do setor elétrico, explicando o que é o mercado livre, o que é o mercado regulado, a diferença dos dois, o que é a GD, a ANEEL, como funciona o investimento em energia solar como fonte de renda, como a gente acabou de comentar, e trazer também alguns aspectos do investimento em si, como é que é a forma de receita, tipo, prazo de contrato, parâmetros de rentabilidade, qual é o risco, enfim, o que é feito com a energia, toda a lógica do investimento. O objetivo é explicar aqui nesse workshop. O workshop é voltado para investidores, mas, sem dúvida nenhuma, vai ser muito rico também para algum integrador que possa estar participando. E Thiago, eu queria aproveitar e começar fazendo uma pergunta para ti aqui. Para investir com segurança e dominar, digamos assim, o contexto do investimento, é importante que o investidor conheça, digamos assim, o setor elétrico, tenha noções básicas de como é que funciona o setor elétrico. Então, se pudesse, eu pedir que tu explicasse um pouco do setor elétrico, a diferença entre mercado livre e mercado regulado, e falar um pouco também da GD, como funciona na prática a geração distribuída, se puder dar algum exemplo, enfim. Perfeito, Max. Acho que a pergunta ela começa muito bem, porque até, né, conversando, já que a gente está falando com investidores, né, às vezes o investidor ele parece que beleza, eu vou investir num painel solar, eu vou investir numa energia. Tem alguns itens diferentes, né, que o setor elétrico ele elenca alguns parâmetros que é importante tu ter um conhecimento, você investidor, né, no setor, ter algum conhecimento sobre isso.
De uma forma bem simples, tá? A gente pode dividir o mercado de energia elétrica, tá, para investidores em dois grandes centros, né, dois grandes polos, né, que é o mercado livre, certo? Que tem o chamado, né, o consumidor livre, certo? Ele pode, a partir de determinadas regras, fazer ele mesmo a sua compra de energia, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista, sabe? Ele pode ir lá, né, numa comercializadora, numa geradora, e dizer, eu quero comprar a minha energia por um determinado valor. Bom, todos podem ir para o Mercado Livre? Bom, não é bem assim, tá? Pelo menos ainda neste ano não é bem assim, né? Existe, né, quem quer, né, realmente comprar a sua energia tem que ter uma determinada demanda de energia, sem entrar em muitos termos técnicos, mas uma potência demandada muito grande. Nós estamos falando aí, se você é investidor, né, já tem interesse no Mercado Livre, são normalmente quando tu olha na tua fatura, tu tem aquela consumo e demanda, se a sua empresa é grande, você é uma fatura do grupo A, né, se a sua demanda é superior a 500 kW, isso é uma demanda extremamente grande, certo? Nós estamos falando de demandas de empresas de grande porte aqui no Brasil, ela pode fazer parte do Mercado Livre, né, a partir de comercializadoras varejistas ou de alguma outra forma, como autoprodução, por exemplo. O que a gente sabe, né? O que está, né, na regulamentação, que no ano que vem essa possibilidade de acesso ao Mercado Livre, ela vai, digamos, pegar potências um pouco menores ainda no grupo A. Estão no grupo A até 30 kW, poderão aderir, né, ao Mercado Livre, né, a partir de algum modelo de negócio, tá? Há uma expectativa que daqui a uns 4, 5 anos, inclusive até o grupo B, eu sou um pouquinho cético em relação a isso. Acho que o setor elétrico hoje deu um ótimo exemplo que não está muito preparado para essa abertura intensa para o grupo B, para o Mercado Livre, que a gente teve aí um determinado problema numa subestação em Tocantins, em que barrou o país inteiro, né? Mas tudo bem, vamos, né, acreditar que daqui a uns 10 anos a gente tem uma modernização do setor elétrico e todo mundo poderá comercializar, isto é, comprar a sua energia que nem você tem uma linha de telefone, certo? Então você vai comprar uma energia da comercializadora A, comercializadora B, você entrar num plano de negócio, isso aí, quem sabe, pode acontecer. Bom, o Mercado Livre permite isso, certo? Talvez esteja um pouquinho longe da nossa realidade, tá? Mas eu gostaria de reforçar o outro lado, o mercado regulado, que é um mercado que está na nossa mão hoje. Se você puxar um telefone agora, com certeza, né, alguém que já é um comercializador do mercado regulado, ou melhor, aquele que pode oferecer uma solução no mercado regulado, ele pode atender hoje mesmo, certo? O mercado regulado, certo? Ele é tratado aí, ele trabalha mais com o que é chamado os clientes cativos, né? São as pessoas físicas, né, ou as pessoas jurídicas, aquelas empresas, né, em que tem um reloginho da concessionária, né, um medidor da concessionária, e ele faz, digamos, usufruto, né, da energia da concessionária, certo? Esse mercado regulado, ele tem a Lei 14.300, certo? Que te permite, né, fazer usufruto também de você ser um gerador de energia e fazer você gerar a sua própria energia e, ao mesmo tempo, não ficar desabastecido, né, da energia. Por exemplo, você está usando solar de noite, né? Você, né, poder utilizar, né, o sistema elétrico brasileiro, tá? Então, o mercado regulado, né, ele tem que ter um chamado de consumo mínimo, que a gente chama de custo-disponibilidade, né, junto, né, à concessionária, mas ele pode encontrar uma economia fantástica num investimento hoje muito barato em sistemas fotovoltaicos, né, no caso em painéis solares, inversores instalados por empresas muito competentes, num prazo extremamente rápido, certo? Se a gente pensar só na instalação residencial, ela pode levar não mais que um dia. Se a gente pensar no que a gente chama de orçamento de conexão e vistoria junto à concessionária, né, se não tiver nenhum problema elétrico, você vai estar aí em 28 dias já fazendo usufruto, né, dessa instalação e já colhendo uma boa economia, certo? Então, só para você entender, o mercado regulado, né? E é, digamos, esse mercado que está mais, digamos, quente, abrangente para nós, tá? Ele está desde 2002 com a RN 482, uma regulação que foi extremamente moderna e aplicada e muito bem, né, desenvolvida, mas com o passar do tempo a pessoa ter alguns ajustes, ter algumas pequenas, né, como a gente pode dizer, correções de rota,
até que surgiu, né, no ano passado, né, a Lei 14.300, que passou maior segurança jurídica para o setor de energia solar, em especial geração distribuída, em especial o que a gente chama de mercado regulado, certo? Então, gente, essas duas formas são formas que você pode investir, sim, mas quem está talvez hoje, né, mais que você pode pegar ali e já ligar, é o mercado regulado, entendeu? A gente tem aqui, ele está pronto, ele está ali pensando em ti, isso é muito importante. Então, por isso que a gente vai, talvez, a gente vai, né, focar um pouquinho mais na geração distribuída aqui. Ele pode te oferecer uma oportunidade, né, e muito rápida de tu, como disse o Max, né, não só pensar em economia elétrica, mas tu realmente rentabilizar esse teu investimento. Você realmente ganhar dinheiro, né, investindo numa oportunidade, que eu não vou dar spoiler, porque o Max é um especialista muito maior do que eu, nessa parte, né, na parte de locação de usinas. Mas olha só, voltando, né, um pouquinho a gestão distribuída, para a gente já, né, poder dar, né, passos à frente, tá? O modelo mais comum que a gente conhece de gestão distribuída, e com certeza todos que estão aqui em algum momento já viram, são aqueles em que os painéis solares estão em telhados seja de empresas ou de residências, e aquela pessoa faz usufruto do que a gente chama de sistema de compensação de energia. Isto é, ele gera a sua energia, ele pode consumir essa energia enquanto ela está, né, disponível, ou se ele não está consumindo, ele pode injetar na rede elétrica, certo? Ou se ele não está gerando, tipo, de noite, ele pode puxar da rede elétrica, ele não ficar desabastecido, e no final do mês ele vai pagar o quê? Somente o que ele consumiu a mais, ou ele não vai pagar nada, se ele conseguiu, né, gerar tudo aquilo que ele vai consumir, pagando somente o que a gente chama de custo de disponibilidade, tá? Ou talvez, né, até gerar excedentes, que esses excedentes poderão, né, ser convertidos em créditos, e esses créditos poderão ser utilizados em até 5 anos, entendeu? Pô, meu Deus, tu joga energia, tu tem digamos, uma poupança de 5 anos que tu pode usar a tua energia, que seria uma coisa fantástica, né? Claro que, gente, por descarte de consciência, você não vai comprar um painel solar num mercado qualquer da esquina e você mesmo vai instalar. A gente sempre indica, né, que vocês procurem empresas, né, integradoras. As integradoras são as prestadoras de serviço, em que normalmente vai fazer projeto e instalação com competência suficiente, não sejam amadores. Eu sou muito chato com isso, que o integrador me conhece, tá? Eu pego no pé dele, ele tem que estar sempre qualificado, NR10, NR35, ele tem que ter lá as proteções para subir em telhado ou para fazer estações elétricas, tem que estar bem capacitado, certo? E ele ainda tem que enviar uma documentação em seu nome para a concessionária, totalmente legal isso, está aí permitido. Ele te manda ali, né? Ó, eu vou fazer o que a gente chama de orçamento de conexão, que ainda outros usam um terminho mais antigo, que é a homologação, né? E a homologação / orçamento de conexão, que é o termo atual, ele faz junto com a concessionária e ele permite que a tua unidade consumidora ela possa fazer, né, essa troca de energia junto com a concessionária, e tu tendo vantagens fantásticas, desde que a empresa integradora realmente visite a sua residência, visite o seu empreendimento, ele faça uma análise bem bacana. Vou usar telhado, mas não precisa ser telhado, pode ser, né, uma usina de solo, pode ser um carport, que é uma garagem solar. Bom, aí existem modelos assim a todo gosto, né, para você, né? A gente fala telhado porque é o mais usual, o telhadinho tá ali te protegendo da chuva, porque também o teu telhadinho não pode também te gerar uma economia de energia, né, que seria muito bacana, tá? Então, o papel do integrador é realmente ele te fornecer essa conectividade, né, legal, digamos, com a concessionária, certo? Que é a partir do orçamento de conexão / homologação, né? Ele te tá ali presente, certo? Para tuas dúvidas, num monitoramento do teu sistema, num prazo em que você tenha contratado isso, né? Fazer, obviamente, a instalação desse sistema fotovoltaico e tentar, né, sempre dentro de um contrato, né, fechado entre cliente e integrador, né, a operação e manutenção dessa usina, né? Porque isso, Max, é uma coisa que a gente... como a gente está ficando velho, Max, vou buscar de consciência, né? A primeira semana de agosto eu fiz 25 anos de energia solar. Parabéns, Thiagão.
Eu disse para o Vinícius, para o Eduardo, os meus sócios, que está na hora de me comprar uma cadeira de rodas. Entendeu? É uma lenda, por isso que é uma lenda no setor. 25 anos, né, de energia solar. Eu disse assim, né, e durante esses 25 anos, Max, e em especial a partir da lei da RN 482, agora a lei 14.300, perdão, a gente já venceu vários mitos, né? O primeiro mito era aquele, né, em que a pessoa vai economizar 100% financeiramente falando, né? Tinha um custo de disponibilidade, tu nunca vai apagar 100%, né, a fatura de energia. O outro mito depois, né, foi aquele mito, né, em que energia solar não precisa de manutenção. Não precisa de manutenção, instala e dura 25 anos. Para durar os 25 anos, ou até 30, como hoje, tá? No caso, a gente fala durar, mas dura muito mais. Sistemas solares instalados há mais de 40 anos, tá? É verdade. Então, assim, ele precisa de manutenção, uma limpeza, um carinho, né? Uma revisão de inversor a cada período, dependendo da marca que tu utilizou. Então, é importante ter empresas sérias fazer isso. Então, é importante, então, né, o investidor ou aquela pessoa que quer botar em energia solar, ela realmente pense naquele parceiro integrador que possa fazer esse, né, essa instalação, esse projeto, essa solução de energia de forma plena, né? Maravilha. Tiagão, complementando então o que tu comentou sobre inicialmente ali mercado livre, mercado regulado, só fazendo um resumo aqui para se tiver algum investidor aqui menos familiarizado, o mercado livre é aquele setor, digamos assim, aquela fração do setor onde os grandes consumidores de energia compram energia livremente, diretamente de grandes geradores. Então vamos pensar lá, um grande shopping center, ele pode comprar a energia dele diretamente de uma usina hidrelétrica, por exemplo, ou de alguma comercializadora de energia do Mercado Livre, ele vai adquirir essa energia por um preço livremente negociado entre as partes, e ele vai pagar para a concessionária da região onde ele está situado, vamos pensar na RGE ou CE aqui no Rio Grande do Sul, ele vai pagar para aquela concessionária não a energia que ele consome, mas uma taxa pelo uso da rede. Então ele paga duas faturas, uma para o gerador ou para a comercializadora referente à energia e outra para a concessionária referente ao uso da rede. Isso é o mercado livre. E o mercado regulado é todo aquele consumidor que não está no mercado livre, que obrigatoriamente tem que comprar energia da concessionária de distribuição do local onde ele está inserido. Então, aí, por exemplo, vamos pensar um consumidor residencial, por exemplo, ele compra energia da concessionária, seja da CE, da RGE, ele paga para a concessionária a própria energia e a taxa do uso do sistema de distribuição, vem tudo embutido na fatura. Então, essa é a grande diferença. De certa forma, até 2012, esse consumidor estava preso num monopólio natural que é a distribuição de energia. A partir de 2012, ele pôde começar a gerar a sua própria energia através da geração distribuída, ou seja, ele instalava um sistema fotovoltaico junto à sua unidade consumidora e gerava energia ao longo do dia. Se aquele momento que ele estava gerando energia, ele não estava utilizando aquela energia propriamente dita, ele injetava aquela energia na rede e a concessionária instalava no local, na unidade consumidora, um relógio de bidirecional que media toda a energia que entrava e que saía daquela unidade consumidora. E depois fazia um encontro de contas. Toda a energia que eventualmente ele tinha injetado na rede, ele poderia utilizar de créditos para suprir um consumo, por exemplo, que ele fez no período da noite onde não tinha geração. Então, isso basicamente é o sistema de compensação, e a geração junto à carga é essa energia que é gerada no mesmo local que é o consumo. Então, é uma das modalidades de compensação. Além disso, pessoal, existe outras modalidades de compensação, que é quando a energia é gerada num local e os créditos são jogados para outra unidade consumidora, que está em outro local, desde que dentro da mesma área de concessão, de uma mesma concessionária. Então, professor Thiago, se pudesse dar uma explicada, digamos assim, sobre essas modalidades de compensação, o autoconsumo remoto e a geração compartilhada, acho que seria interessante para o pessoal também entender, se algum tempo investidor, alguém que está menos familiarizado, então como funciona o autoconsumo remoto e a geração compartilhada. Perfeito, né? Então, além do modelo junta-carga, que ele é tradicional, painelzinho no telhado e o consumo direto, a gente tem dois modelos que são bem interessantes, né, para os investidores, né? O autoconsumo remoto, tá? Por incrível que pareça, tá? Ele é pouco explorado e deveria ser mais explorado. Mas o que é esse autoconsumo remoto? Eu vou usar eu como exemplo, né? Por exemplo,
eu moro num apartamento aqui, certo? Em Bento Gonçalves, uma cidade muito agradável, eu moro num apartamento. Eu não tenho acesso, né, ao meu telhado desse meu prédio aqui. Eu não tenho acesso, né, por não ter área, por eu ter ainda outros vizinhos aqui, 8 vizinhos ainda, eu não tenho acesso a botar um sistema solar lá, no meu telhado deste prédio. Entretanto, o meu pai tem uma casa no Alegrete, de onde é a minha origem, tá, Max? Eu sou do Alegrete, né? Lá no Alegrete, o meu pai tem uma bela casa. O que eu fiz? Uma parceria com meu pai, botei um sistema fotovoltaico na casa do meu pai, o meu pai faz usufruto da energia e o excedente de energia ele encaminha para eu usar no meu apartamento em Bento Gonçalves. Aí, pô, beleza, posso botar então no meu vizinho e eu usar aqui. Não, calma lá, tem umas regrinhas, né, que a geração compartilhada precisa. Eu tive que trocar a fatura de energia do meu pai pro meu CPF. Então, a fatura de energia da casa do meu pai está em Thiago Cassol Severo, assim como o meu apartamento aqui em Bento Gonçalves está também em Thiago Cassol Severo. Automaticamente eu só posso fazer esse envio de excedentes, porque lá no Alegrete também é RGE, assim como aqui em Bento Gonçalves também é RGE. Então nós temos 2 pontos, digamos, básicos de compreensão aqui, né? Primeiro, só pode encaminhar excedentes de energia de CPF para CPF, ou, se você é uma pessoa jurídica, de CNPJ para CNPJ, eles iguais, certo? No caso, CNPJ, a raiz, né, o CNPJ igual, se for uma filial ali, pode ter o 001, 0002, né? Beleza, tu pode fazer isso. E esse envio de excedentes, eles devem estar dentro da mesma concessionária. Existe uma pequena brechinha, tá, na Lei 14.300, em que tu pode fazer envios de excedentes de permissionárias para concessionárias, certo? E isso é somente em uma direção, em sentido de permissionária para concessionária, não o inverso, concessionária para permissionária, tá? Então, existe uma brechinha aí. Então, se você tem um sítio, agora, Max, tu me ajuda que tu é mais forte nisso, tá? Se tem um sítio na Coprel, né, uma permissionária local, a Coprel, em volta dela tá a RGE, eu posso mandar da Coprel para a RGE, né? Eu sou horrível para nomes, esse é o meu problema, eu sempre esqueço o nome de permissionário. Então, tu pode mandar a energia da permissionária Coprel, uma usina ali, para uma unidade consumidora que está na RGE, certo? Isso é permitido na Lei 14.300. Tem alguns detalhes, né? O amigo integrador tem que dar, né, a empresa que vai te prestar esse serviço, ele tem que dar uma conversada com a concessionária, ver ali algumas taxinhas, mas é um ótimo também negócio se tu tem uma área, digamos, uma área grande ou uma área disponível, né, dizendo, numa permissionária e pô, o que eu faço? Bom, pode fazer isso que eu te falei, né? Gera na permissionária, manda para a concessionária. Então, essa é a geração remota, tá? CPF para CPF, CNPJ para CNPJ, não dá para misturar os dois, tá? Infelizmente, pelo menos pelo autoconsumo remoto. Existe uma pequena lacuninha ali, alguns às vezes me perguntam, pessoal, eu posso mandar, eu tenho uma casa no meu nome, CPF, e a minha esposa tem uma casa que o nosso filho mora lá. Bom, quando tu é cônjuge, tu pode, se tu prova para a concessionária, né, dá. Mas tu quer minha opinião? Cara, é tão fácil hoje mudar o nome da fatura, muda o nome da fatura, deixa tudo igual, não te complica, tá? É minha humilde opinião, tá? Então, você que você não precisa mudar o nome da sua casa, você vai mudar o fatura de energia, então é muito simples, tá? Então vale a pena. O outro modelo que eu acho que para investidores, eu acho que começa a brilhar os olhos, Max, é o que a gente chama de geração compartilhada. Geração compartilhada. Ela abre oportunidades em que tu fazer, digamos, conjuntos, vamos dizer assim, de unidades consumidoras, misturar um pouquinho de CPF, CNPJ, em associações, por exemplo. Pode ali dar uma misturada. Mas vamos começar do básico, tá? Então, assim, a geração compartilhada, né? Tu tem um modelo que é, digamos, o mais básico,
que é o modelo chamado consórcio. Você monta uma usina, eu gosto de dizer a vazio, ela não tem nenhum consumo, você abre um CNPJ pela usina, e essa usina vai destinar, ela vai estar lá, a usina no grupo A, vai ter uma demanda, vai enviar seus excedentes para um outro CNPJ num contrato de consórcio em que é regido pelas leis brasileiras que regem o consórcio, né? Então precisa de uma empresa um pouquinho mais especializada para te ver todos os detalhes de consórcio, mas que é possível. Então, e tu não precisa só ter, digamos, o CNPJ da usina e o CNPJ digamos, daquele que vai receber. Tu pode ter outras empresas consorciadas ali, com outros CNPJs, neste acordo de consórcio, fazendo usufruto disso. A gente pede que vocês, né, a gente sempre diz, né, procurem uma empresa especializada nesse setor, porque as confesso tem alguns detalhezinhos, que não é nenhuma física de foguetes, mas é para te não cair alguma ciladinha, que ter o teu projeto, né, refutado por causa de um erro de contrato, mas é um modelo muito tranquilo. Max, eu sempre gosto de brincar que a gente aproveita muito pouco aqui na Serra, o que a gente tem muito, que são os pavilhões, né? Sim. Muito pavilhão alugado aqui, com um telhado maravilhoso, virado para o norte, e às vezes o investidor, aquele investidor de pavilhão, vamos dizer assim, tá, Max? Aquele cara que faz um pavilhão bacana, ele não pensa que ele poderia também usar aquele telhado para gerar energia, fazer um consórcio, ele, né, bota 2 relógios, um relógio telhado, um relógio consumidor, faz ali um modelamento bacana, que é possível. Aquele cara, então, se tem algum investidor que investe em pavilhões, poxa, tu pode investir em pavilhões que geram energia, certo? Então, isso é possível, tá, gente? É um modelo de negócio, essa possibilidade. Um outro modelo é a cooperativa, ele é mais difícil, na minha humilde opinião. Eu vou mais explicar a cooperativa mais por um pedido, mas a cooperativa, tu pode fazer, digamos, essa geração e gestão, né, entre CPF. O problema é que tu tem que seguir as regras da cooperativa, né? A Lei Nacional das Cooperativas, né? E aí vem um problema, tu tem que ter 20 cooperativados, tu vai ter que ter lá reuniões mensais, trimestrais, semestrais, vai ter que ter ata. Então, esse modelamento a gente vai ter que ter uma consultoria meio constante para seguir isso. É possível? Claro que é possível. Daqui a pouco tu tem 20, 25 CPFs que tu quer fazer, beleza. Tu só não vê muito isso em comparação aos outros modelos de negócio, em especial o consórcio. A associação, aí ela já vem, né, de um modelo um pouquinho diferente, em que tu consegue mesclar isso a partir de uma SA. Então, de novo, tu consegue mesclar ali CNPJs e CPFs, conseguir fazer um conjunto de beneficiários em que pode fazer usufruto de uma usina, certo? Então, há modelos de negócio capazes, né, a serem utilizados. Max, o que eu recebo de pergunta é de condomínio, certo? Sim. Cassol, nós temos um condomínio, certo? E pô, esse condomínio, ele pode, né, fazer usufruto de algum desses modelos? Bom, existe ainda uma quarta, né, estilo, que é o EMUC, né? O EMUC, né, o Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras. E que a gente vê raramente ser implementado, porque o EMUC tem cada regrinha cabeluda, não pode passar nem sequer um fiozinho lá, um cabo elétrico, no caso, né, lá no cantinho da região do empreendimento, que já não permite isso aí. Num outro momento a gente pode explicar um pouquinho melhor, mas acho que não é a pauta. Então, o que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Muitas pessoas, né, elas veem a geração distribuída de uma forma da gente conseguir, certo, economizar, né, energia elétrica e reduzir as despesas com energia. Pô, fantástico. Mas isso é o básico de aproveitamento. Isso é o básico de aproveitamento. Você pode ver a energia solar também como uma possibilidade de rentabilizar por modelos de negócio que, em especial, né, a geração compartilhada te permite. Né? Daqui a pouco o Max vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas, gente, a geração compartilhada pode te ajudar também a ganhar dinheiro, porque pela geração distribuída, infelizmente, desculpa, não pela geração distribuída, pela geração junto à carga e pelo autoconsumo remoto, tu não pode, digamos, diretamente vender a tua energia, tu não é permitido vender a tua energia, certo? Isso não é, a lei não permite.
tá? Mas a geração compartilhada tem modelos em que tu não vende a tua energia, mas que tu consegue rentabilizar aquela usina e aquele investimento que está fazendo de algumas formas, em que tu consegue tirar, vou usar um termo bem administrativo, que é um prolabore para ti daquela usina, vamos dizer assim. Tu pode rentabilizar aquela usina, isso é super importante, tá? Então, Max, eu queria agora, já que é um bate-bola, né, e eu quero, né, tanto que o pessoal está aqui para aprender contigo e comigo, eu também estou aqui para aprender contigo. Eu queria que o Max agora, Max, explica, cara, como é que funciona o investimento em usinas solares e que essa usina pode rentabilizar uma fonte de renda para o investidor, certo? E como é que vocês da Avante conseguem, vou usar aqui, ó, transformar silício em dinheiro, entendeu? Transformar o painel solar em dinheiro para quem quer investir. Ótima pergunta, Tiagão. E muito bem explicado, né? Todas as formas e formatos de compensação. Acho que é importante o público ter bastante clareza, né? Então, além da geração no mesmo local do consumo, existe essa possibilidade de tu gera num local, por exemplo, num sítio, como o exemplo que tu deu, e fornece, por exemplo, para a sua própria unidade consumidora ou para a unidade consumidora de terceiros através da geração compartilhada, né? Então, é bem por aí. Pessoal, antes de falar um pouco como funciona o investimento em usinas solares e como isso rentabiliza, eu vou falar um pouco rapidamente do histórico da Avante, que aí o público consegue situar como que isso acabou se transformando numa plataforma que possibilita que terceiros invistam e tenham rentabilidade nesse sentido. A Avante é uma empresa gaúcha, pessoal, então é importante trazer essa informação. Embora a gente tenha atuação também em outros estados, é uma empresa com sede no Rio Grande do Sul. Quando iniciou a geração distribuída lá em 2012 e depois esse movimento se acentuou em 2015, surgiram muitas empresas que forneciam o sistema fotovoltaico para o cliente final, para aquele cliente consumidor gerar a sua própria energia. Como a gente já tinha um histórico de geração de energia no setor elétrico, enfim, a gente começou a estudar aquelas oportunidades, aquelas possibilidades regulatórias de como a gente poderia, em vez de fornecer um sistema fotovoltaico para um cliente, fornecer, propriamente dita, a energia do sistema fotovoltaico para um cliente final. Existia um grande desafio na época, como o professor Thiago comentou, a possibilidade de compra e venda de energia é possível, em termos regulatórios, apenas para consumidores livres. O consumidor do mercado regulado, ele não pode simplesmente comprar a energia de um terceiro, porque ele não é um consumidor livre. Ele pode gerar a sua própria energia. Então, como é que a gente poderia fazer para fornecer energia do sistema para um consumidor específico, por exemplo? E a gente começou a estruturar formas e chegamos num modelo de contrato, que é um contrato de locação, com cláusula de performance, que o efeito financeiro acaba sendo semelhante a uma compra e venda de energia, ou seja, um proprietário de uma usina, ele investe naquela usina e loca aquela usina para um terceiro, aquele terceiro usufrui daquela energia e paga uma mensalidade para esse proprietário da usina, que vai remunerar esse investimento que ele realizou. Ou seja, não é uma compra e venda de energia, mas é uma relação comercial onde gera uma receita que remunera aquele capital investido. Então, naquele momento, a gente estruturou formas de criar esse modelo de contrato e fomos para o mercado. E naquele primeiro momento, com usinas próprias, desenvolvemos usinas em áreas rurais e começamos com foco em atender grandes empresas e começamos a ter uma demanda muito grande por dessas grandes empresas por esse tipo de serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa numa grande rede de varejo que tem um custo mensal de energia, por exemplo, de 100 mil reais. A gente chegava para essa rede de varejo e apresentava a seguinte proposta. Rede de varejo X, a gente vai desenvolver uma usina, vai fornecer os créditos dessa usina para vocês vão poder usufruir desses créditos, e a tua conta de energia, que era 100 mil reais, vai virar zero. E eu vou te cobrar uma mensalidade, por exemplo, equivalente a 80 mil reais, vocês vão me pagar, que automaticamente o teu custo de energia ele vai deixar de ser 100 pago para a concessionária e vai passar a ser 80 pago para a Avante, que desenvolveu uma usina para te fornecer esses créditos. Ou seja, aquele consumidor ele não fazia investimento nenhum, ele tinha uma economia relevante na conta de luz e ainda tinha todo o aspecto da sustentabilidade ambiental, que ele estava passando a utilizar uma energia limpa e renovável. Nesse momento, esse serviço que a gente chama de energia solar por assinatura começou a ter uma demanda muito grande, como eu comentei para vocês, muitas redes de varejo, empresas de serviço, demandando esse serviço.
da Avante logo digamos assim, quando a gente foi para o mercado, e aí dando alguns exemplos de clientes que a gente atende hoje, pessoal. Hoje, se a gente for pensar, as maiores redes do Brasil, boa parte são clientes da Avante, dando alguns exemplos. Lojas Renner, que é a maior rede de varejo do setor vestuário do Brasil, é cliente da Avante. Droga Raia, a maior rede de farmácias do Brasil, é consumidor, é cliente da Avante. Unimed, uma grande empresa de serviços de saúde, cliente da Avante. Grandes redes hoteleiras, dando alguns exemplos, aqui Intercity, maior rede hoteleira do Brasil, capital nacional, é cliente da Avante. Enfim, diversas empresas de atuação nacional e também empresas muito fortes de atuação regional. Um exemplo, a maior rede de concessionários do Rio Grande do Sul, que é o Grupo IESA, é também um cliente da Avante. Santa Casa, o maior complexo hospitalar da região sul do Brasil, é cliente da Avante. Então, esse é um outro ponto. A gente preza muito para buscar atender grandes clientes que tenham muita solidez financeira e um grande consumo de energia. Ou seja, na medida que eu monto uma usina para atender aquele consumidor, é importante que aquele consumidor tenha uma solidez financeira, que eu sei que ele vai estar vivo daqui a 5, 8, 10 anos, pagando aquela energia que a gente está fornecendo para ele. Então, a gente é muito criterioso ao buscar os consumidores da energia que a gente fornece. Só que chegou num problema que, no final das contas, virou um bom problema, foi o seguinte: o consumo desses grandes clientes começou a crescer tanto que a gente entendeu, poxa vida, só com usinas próprias a gente não vai conseguir atender todo o consumo desses clientes, a gente vai chegar num limite de crescimento que vai demorar para fazer novas usinas, ou seja, a gente vai implantar todas as usinas que a gente consegue, mas vai faltar energia para atender todos esses consumidores. E foi naquele momento que a Avante migrou para um modelo de plataforma, onde além de ter usinas próprias, ela passou a ajudar terceiros a montarem as suas usinas e assumir, digamos assim, a responsabilidade de receber todos os créditos de energia dessas usinas, ou seja, proporcionar àquele investidor um contrato de longo prazo, que a gente chama de off-take agreement, ou seja, a gente é um off-taker, a gente recebe todo o produto daquele ativo investido. E nesse formato, então, a gente começou a ajudar esses terceiros a montar essas usinas, e chegou um momento que a gente já estava com uma carteira muito grande de usinas de terceiros, inclusive maior que as usinas próprias. Então, só dando um exemplo prático, um investidor, ele monta uma usina, ele loca aquela usina para a Avante junta toda a energia dessas diversas usinas em grandes blocos, junto com a energia que ela mesma produz, as suas usinas próprias, e fornece em grandes blocos para esses grandes consumidores de energia. Eu dei alguns exemplos agora há pouco. Mensalmente é cobrado, então, um valor desses grandes consumidores, proporcional a essa energia que foi fornecida, enfim, de acordo com o contrato que foi firmado com esses grandes consumidores, e aí a Avante, então, cobra desses consumidores e repassa esse valor a título de uma mensalidade para os investidores que são donos de cada uma das usinas. Então, basicamente, essa é a lógica da plataforma Avante Solar. Então, é importante salientar que é uma lógica muito de plataforma, de conectar o grande consumidor com esses geradores e investidores que têm interesse em fazer esse investimento. Um outro ponto importante, pessoal, o Thiago muito bem comentou toda essa questão, digamos assim, burocrática, de desenvolver o consórcio, desenvolver a cooperativa, etc. Nesse formato que a Avante atua, o gerador, investidor, ele não precisa se preocupar com isso, porque a Avante assume toda essa responsabilidade de fazer o desenvolvimento da parte burocrática, fazer o desenvolvimento, digamos assim, de todo o trâmite operacional, de receber o crédito, jogar o crédito para o cliente, eventualmente está faltando energia para um determinado cliente, a gente aloca mais uma usina para aquele cliente, toda essa gestão da destinação dos créditos a Avante faz, e o consumidor, o investidor, ele não precisa ter nenhuma preocupação nesse sentido. A única preocupação, de fato, é que a usina seja bem implantada, que depois ele garanta ali uma limpeza, uma manutenção, para que a usina continue gerando, digamos assim, muita energia de forma eficiente. Trazendo um pouco, assim, pessoal, um passo a passo da perspectiva do investidor. Então, se ele decide
quer desenvolver uma usina, enfim, o primeiro aspecto é escolher o integrador da sua confiança. A Avante, ela não vende a usina, ela não é concorrente dos integradores, muito pelo contrário, ela é parceira dos integradores. Então, ou seja, o integrador, ele vai fornecer energia à usina para aquele investidor, e aquela usina, quando estiver pronta, ela vai ser locada para a Avante Solar destinar toda a energia gerada por aquela usina. Então, o investidor, ele define um local onde ele quer instalar a usina, ele investe na instalação da usina, e ele firma um contrato de longo prazo com a Avante Solar, ele só se preocupa em gerar energia, e todo o resto, toda a preocupação, a operacionalização, os trâmites burocráticos, isso fica com a Avante. Então, a gente costuma dizer que tem 4 engrenagens nesse setor. Uma engrenagem é o gerador, o dono da usina. A outra engrenagem é o integrador, que forneceu a energia, a usina para o gerador. E é importante que esse integrador esteja extremamente qualificado. Depois o professor Thiago vai perguntar um pouco sobre isso para ele, e ele é um especialista nesse setor, na qualificação de integradores. Mas é importante, então, que o integrador ele esteja qualificado para fornecer um bom ativo, como o professor Thiago também comentou, que é um ativo que vai estar durando muito provavelmente 25, 30, 35, até 40 anos, pode estar gerando energia, então isso é muito importante. Depois tem o papel da Avante Solar, que é um terceiro elo em todo esse processo, que é a plataforma mesmo, que faz todo o trâmite operacional, comercial dessa usina, e por fim tem aquele cliente consumidor que está lá na ponta consumindo energia, pagando mais barato, tendo uma economia na conta de luz e utilizando uma energia limpa e renovável. Logicamente, é importante que todos esses elos sejam muito sólidos, porque se um dos elos ele não é sólido, ele prejudica toda a cadeia. Um exemplo é o próprio consumidor final. É muito importante que o consumidor final seja uma empresa muito sólida, que tenha um contrato de longo prazo com a Avante, para não ter um risco depois de ter um descasamento, de não ter para quem destinar aquela energia. Isso vai prejudicar toda a cadeia. Então, isso é muito importante. Pessoal, trazendo também alguns aspectos desse investimento, tá? É uma modalidade de investimento que usualmente proporciona uma taxa interna de retorno, ou seja, uma rentabilidade do capital investido acima de 20% ao ano. Logicamente, depois, quem tiver interesse, a gente pode apresentar simulações de forma bem específica, mas oferece essa TIR, essa taxa interna de retorno, que é extremamente expressiva, muito acima de outros parâmetros de investimento que existem no mercado. O payback é um outro indicador financeiro, que é o tempo que leva para retornar o capital investido. Normalmente ele fica abaixo de 5 anos, então isso é muito, muito relevante. As receitas, elas são provenientes da alocação da usina, só que essa receita, ela é corrigida normalmente junto com a inflação energética. O parâmetro que corrige aquela receita do investidor é a inflação energética. Então, no final das contas, o investidor ele fica torcendo para que suba a conta de luz. Vou dar um exemplo. Digamos que um investidor lá recebe 20 mil reais por mês. Se eventualmente a tarifa de energia, a inflação energética daquela região foi 10% no determinado ano, automaticamente aquele 20 mil já passa para 22 na próxima correção. E assim sucessivamente. Esse é um ponto muito relevante. Um outro ponto, assim, pessoal, que a gente queria trazer para vocês, além de ter aspectos, digamos assim, que trazem muita rentabilidade, e até o professor Thiago também comentou, só mais um ponto que é relevante, a gente comparou que com o Mercado Livre, a rentabilidade, digamos assim, se a gente for dividir a receita pelo montante de energia gerado pela usina, um valor, digamos assim, hipotético do quilowatt-hora, ele acaba sendo mais de 3 vezes mais do que um projeto desenvolvido para ser comercializado no Mercado Livre. Então, isso é o que rentabiliza tanto projetos na área de geração distribuída. E não basta ter só, digamos assim, muita rentabilidade, se o risco é alto também. Então, justamente o que a Avante se preocupa digamos assim, a prioridade número 1 da Avante, embora a gente entregue muita rentabilidade para o investidor, é se preocupar com essa questão do baixo risco e da alta previsibilidade. Então, a Avante firma um contrato de longo prazo com o gerador. Um ponto que eu vou falar agora é muito chave, gente, e eu já falei antes. A gente busca grandes consumidores de energia com muita solidez financeira e faz contratos de longo prazo com esses grandes consumidores. Então não adianta eu buscar um grande consumidor e fazer um contrato de curtíssimo prazo com ele, porque, querendo ou não, toda a cadeia vai estar correndo um risco, embora a Avante, que assume o risco de inadimplência, a Avante que é responsável por pagar o gerador, não adianta ela ficar responsável por pagar o gerador e ela não está com um contrato para um grande consumidor para ela fornecer energia. Então, esse é um ponto-chave. Assim, a Avante já se preocupa muito em buscar grandes consumidores e firmar contratos de longo prazo
para estar amarrado nas duas pontas. Para cada contrato ou montante de energia que ela está recebendo, ela também está com o contrato amarrado para fornecer esse montante de energia para um grande consumidor. Um outro ponto importante, pessoal, o marco legal da geração distribuída, que foi a Lei 14.300, ele trouxe segurança jurídica para o setor. Antigamente, tudo era regulado através de resolução normativa, e agora a gente tem uma lei. Vou dar um exemplo, para quem conhece um pouco mais do setor, tem projetos que foram protocolados até janeiro de 2023, tem uma regra para esses projetos garantida até 2045. Então, independentemente do que possa acontecer, existe uma lei que garante essa regra, e essa lei ela não pode ser alterada porque a lei ela concede direito adquirido. Então, o marco legal trouxe muita segurança jurídica para o setor. E um outro ponto, pessoal, isso é muito prático para o investidor. Ele não tem nenhum envolvimento operacional com aquela usina, com aquela operação de geração dos créditos, tudo muito simples. Então, como eu comentei, a nossa prioridade é a segurança financeira. E falando em baixo risco, professor Thiago, além das questões comerciais, financeiras, operacionais, que a gente comentou que a Avante acaba assumindo em todo esse processo, é muito importante que o investidor, ele, digamos assim, tenha uma clareza importante com relação à segurança técnica e operacional da própria usina. Então, mais uma vez salientando, a Avante ela não vende as usinas, quem vende a usina são os integradores, e é muito importante, como comentou o professor Thiago, que os integradores eles estejam muito qualificados, muito, digamos assim, aptos a desenvolverem bons projetos. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco, digamos assim, de como a tecnologia da geração fotovoltaica ela já está consolidada, né? A gente vê grandes players mundial, grandes grupos econômicos mundiais fornecendo esses sistemas, então isso dá muita segurança que o sistema ele tem uma qualidade de primeira linha, fornecido por como a gente gosta de falar, fornecedores de classe mundial, né, uma palavra em inglês, world class, que significa que são grandes fornecedores, digamos assim, e o risco de ter qualquer imprevisto na operação da usina ele é baixo se ela é fornecida por um bom integrador. Então, eu gostaria que falasse um pouco dos fabricantes, digamos assim, do baixo risco nesse aspecto, e mais um ponto ainda, professor Thiago, se pudesse falar um pouco também de como é importante a qualificação dos integradores, e disso eu sei que tu é um grande especialista, digamos assim, e o que isso resulta, digamos assim, na segurança e no baixo risco da usina no longo prazo pelo qual ela vai operar. Perfeito. Max, eu caí rapidamente e voltei, tá? Talvez eu perca um pedacinho da tua pergunta, aí tu me cobra que eu respondo, tá? Tranquilo. Desculpa, caí e tu tava ali me perguntando, caí, eu não peguei toda a pergunta. Não tem problema, depois a gente vai ajustando. Deixa eu só fazer aqui, Max, um rápido merchan. O pessoal está ali um pouquinho preocupado com o ponto de fluxo reverso. Gente, hoje não é a pauta do workshop, tá? Não sintam chateados, a gente está bem focado nessa parte de uma oportunidade de negócio, mas eu quero deixar para vocês, vai estar no Instagram do Max, vai estar no meu Instagram, vai estar no Instagram do conselheiro Renato também. Amanhã o programa RS Solar, ele conseguiu, a gente tem que dar parabéns ao Renatinho, né? O Renato Zimmermann, né, nosso conselheiro, conseguiu, né, uma live exclusiva com José Maragon. O cara é um especialista nessa área de fluxo reverso, certo? Ele é lá nosso parceiro na BGD, ele também é um engenheiro renomeado no setor, e ele vai estar aqui trazendo essas informações sobre, né, fluxo reverso. A gente convida todo mundo amanhã, às 18 horas, ao vivo no canal do Sebrae Oficial, vai estar lá nosso, segue o Max, segue o Cassol, segue a CGP, segue a Avante, nós vamos divulgar a partir de amanhã para vocês, quem está com dúvida sobre fluxo reverso, chega lá com a gente, vai ser uma grande oportunidade de resolver essas dúvidas, tá, gente? Então, a gente não vai trabalhar isso só para a gente manter um protocolo aqui, tá? Mas estejam com a gente amanhã, tá? Então, o que acontece, certo? É importante, gente, olha só, vamos lá, eu gosto de conversar com o investidor, pensando assim, pô, cara, você vai pegar um investimento, você vai pegar ou um financiamento, ou tu vai vender alguma coisa sua para investir nisso,
Aí você vai lá e contrata uma empresa que não tem experiência nenhuma para trabalhar, digamos, nesse investimento. Pô, não tá legal, não tá certo, não tá certo. Certo? Eu assim, pô, normalmente quando a gente fala de usinas desse porte, nós estamos falando de valores agregados bem interessantes, certo? Em que, pô, não dá para você jogar no ralo. Então, a empresa que vai te prestar esse serviço na área, né, de instalação da usina, depois eu falo dos materiais, tá, Max? Na instalação da usina, é importante ela ter um portfólio, uma experiência, uma equipe qualificada, como nós já comentamos isso, certo? Por quê? Porque senão o seu investimento, ele por algum detalhe, por um desconhecimento ou falta de experiência desse integrador, ele não se concretiza, porque, né, Max, não há milagre, certo? Não há milagre, gente. Existe tecnologia, existe, né, sol, existe módulos fotovoltaicos, existem modelos de negócio. Tudo isso tem que andar esse conjunto tem que ser uma engrenagem, gostei do que o Max falou aquela hora, uma engrenagem que ande de forma conjunta, né? O Max tem que realmente, né, buscar lá os consumidores, pensar num belo contrato para que o investidor sinta seguro, e automaticamente esse investidor, quando busca um integrador parceiro, né, ele tem que ser uma empresa qualificada para que ela possa realmente fazer o transporte e instalação dos módulos de forma correta, pensar na orientação do sistema fotovoltaico, né, dependendo da localização, o espaçamento entre painéis, a inclinação dele, a orientação, a manutenção, limpeza, né? Pô, isso são itens importantes, certo? E aí tem vários outros itens, né? Poxa, tu tem aquela cozinha instalada, né? Ela precisa do carinho, precisa talvez, né, de um investimento num seguro, e normalmente tudo isso é para manter o teu investimento sólido e capaz de que tu consiga rentabilizar isso, certo? Então, às vezes o barato sai caro, e eu sei que é um clichê essa frase, entendeu? Mas na solar cada vez mais tem visto isso, né, Max? O barato sai caro. O cara te vende um painel que não sabe a procedência, um inversor, né, conectado lá de qualquer forma, um cabo que talvez não é o cabo solar com uma fita isolante, mas meu Deus do céu, mas o que é isso, entendeu? O Max sempre perguntou, né? Quanto tempo dura um sistema fotovoltaico? 25, 30? Como eu comentei, né? Nós temos sistemas fotovoltaicos, né, funcionando em modelos, né, de troca de energia com energia elétrica há mais de 40 anos. Mas eles precisam de manutenção, eles precisam de uma empresa que faça uma boa avaliação. Uma boa manutenção, operação e manutenção dessa usina. E sabe o que é interessante? Aí sim a gente pode falar com a boca cheia, tá? A manutenção de uma usina fotovoltaica, em comparação com outras fontes de energia, ela é muito baixa, certo? Ela é baixa, né? Termina, o OPEX dela, né? Ela é pequena em comparação a outras, né, fontes de energia, entendeu? Então, esse investimento, ele vale, entendeu? Você tem que ter. O que adianta ter uma usina lá, seja ela de 100 kW-pico, 200 kW-pico, e você fica 3 anos sem sequer passar uma água na usina, uma manutenção de limpeza, que é o básico do básico, a gente espera, né? Normalmente essas usinas estão em locais, talvez com um pouco de pó, terra, alguma coisa. Pô, é preciso, certo? Isso você garante que o Max tenha, né, ou no caso a Avante, vamos dizer assim, tenha mais energia disponível para ela e possa te rentabilizar melhor, certo? Então, isso é extremamente importante, essa manutenção. Então, agora seguindo a linha da pergunta do Max, que desculpa, eu tinha caído da rede, me perdi um pouquinho, então eu vou voltar agora, acho que para a temática, né? A maturidade da tecnologia. Gente, energia solar, e eu fiquei bem feliz, tá? A nossa colega do programa ES Solar aqui, a minha professora e orientadora, a doutora Isete Zanesco, estava aí até pouco, agora não sei se ela está ainda ali, mas é bacana de ver, né? A gente tem uma pesquisa no setor de energia solar, né, no Brasil, né, que ultrapassa os anos 80, certo? Né? Começando anos 80, aí formação anos 90, a gente já tem várias gerações de pesquisadores até que chegou uma maturidade, eu estou falando uma maturidade brasileira, né, na parte tecnológica, certo? Aí alguém vai dizer, mas esses painéis são todos importados da China. Sim, aí é um quesito de mercado, a gente sabe que o mercado chinês foi extremamente agressivo, né, e tal, mas
a tecnologia que hoje a gente importa e aplica, né, cria no nosso serviço, ela é extremamente consolidada, né? Ela é uma tecnologia que ela vai ter alta durabilidade. Ela já está num nível de eficiência e custo muito legal, muito competitivo. Se nós formos pensar lá, né, há 25 anos atrás, um painel de 50 watts custava quase $1.000, entendeu? Hoje nós estamos falando de um painel de 550 watts que custa na casa de 700, 800 reais, entendeu? É um mercado completamente competitivo, um custo extremamente bom, certo? E no Brasil, o sistema, né, fotovoltaico, né, o kit, como a gente gosta de chamar, ele tem uma isenção de impostos que torna ainda mais viável isso. Então, vale a pena esse aproveitamento, certo? Então, a maturidade tecnológica de um sistema fotovoltaico e de uma usina, aí nós falamos de módulo, cabeamento, proteções, inversores, estruturas, ela é madura. Ela não está, ela vai falhar. Ela vai falhar por um erro de instalação ou por um acidente, mas ela não vai falhar pela tecnologia se as manutenções seguidas dentro de um padrão, tá? Então, ela é muito prática, ela é muito simples. Eu gosto de dizer assim, Max, que a energia solar, né, se tiver, né, hoje obviamente foi uma casualidade, né, lá a queda, né, o apagão que nós tivemos hoje foi uma casualidade, não foi uma falta de energia, sim foi uma casualidade, uma subestação em Tocantins, mas se nós não tivermos, vamos dizer que a economia esquentou, as indústrias estão demandando, o comércio está demandando energia, não existe fonte tão rápida que nem a energia solar para ter, né, esse aumento de geração. Uma usina tu monta relativamente rápido, seja ela pequena, seja ela grande, certo? Então, uma usina fotovoltaica, ela é relativamente rápida na sua construção e montagem, certo? Então, a gente tem que buscar, você investidor, são integradores que estão cada vez mais se qualificando, certo? Que estão realmente aqui conosco, que estão realmente participando das capacitações, seja, né, com especialistas, seja, né, com a Avante, seja com a CGP, mas é importante, né, essas empresas terem esse domínio da instalação, domínio do serviço, para que possa te entregar essa qualidade, tá? Então, ela vai funcionar de forma plena, vai gerar energia muito mais, né? Você já pode ver, né, nos gráficos de decaimento de geração, que para nós do setor energia solar a gente usa bastante, né? Eles já não são mais 25 anos, eles são gráficos de 30 anos, né? 25 era, né, lá no início da RN482, tinha gráficos de 20, 25, hoje estava de 25, 30 esses gráficos. Então a tecnologia está melhorando. Aí alguém, sabe, Max, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que fala, tá? Ah, Cassol, tá melhorando, então eu vou esperar ano que vem, então. Não é isso que eu disse, o pessoal hoje dobra tudo que a gente fala. Não, então espera ano que vem. Quanto mais cedo tu investir, né, na energia solar, mais cedo tu vai economizar, ou mais cedo aqui, como é uma oportunidade de negócio, rentabilizar para ti uma renda extra, vamos dizer aqui, né, Max? Aí o Max é verdade. Então, quanto mais cedo pensar em investir, melhor para ti, certo? Não espera, a taxa de juros está alta, desencana a taxa de juros. A Avante está aqui com o modelo de negócio que vai engolir essa taxa de juros aí. Você vai ter o seu retorno. Aí dizer, Cassol, mas vou esperar quando a taxa de juros chegar a 5%. Mas, claro, vai levar, eu acho que talvez 3 ou 4 anos fazer investimento. Então, exato. Não, você está perdendo dinheiro. É verdade. Tá perdendo dinheiro, não perca dinheiro, tá? Então, isso é muito importante, tá? A tecnologia está extremamente consolidada e a atenção que o investidor tem que ter é um bom parceiro integrador qualificado para fazer essa usina para ti. Então, eu queria, agora, Max, já que a gente está fazendo um bate-bola, né, bem bacana, né? Eu queria que tu comentasse por que eu deveria escolher a Avante? Qual a vantagem competitiva da Avante? Porque o integrador deve pensar, o Cassol aí tá aí, entendeu? Fazendo o merchan dele, mas por que ele vai, né, não deve ser pelos teus olhos, nem pelos meus olhos que eles estão aqui, né, Max? Eles já vieram interessados. Então, qual é a vantagem competitiva, né, da Avante, né, para esse investidor nesse setor, né? Perfeito, Tiagão, excelente pergunta, tá? Pessoal, eu até tinha, digamos assim, mais alguns pontos para trazer, mas acho que essa pergunta que o Thiago fez é extremamente relevante pelo seguinte, querendo ou não, o investidor que ele faz investimento, ele acaba analisando alternativas. Poxa vida, eu vou
ter uma receita da minha usina de certa forma, eu vou procurar aquela empresa ou aquela outra, enfim. Então, esse acho que é um ponto que a gente gosta de salientar e é excelente ter essa oportunidade aqui para trazer esse ponto e deixar isso bem esclarecido, digamos assim, né? Hoje existem outras empresas, principalmente em outros estados, que atuam de forma semelhante à Avante, tá bom? Mas qual é o ponto-chave da Avante? É aquilo que a gente comentou antes, é a gente buscar solidez em todos os elos dessa cadeia, entendeu? Existem outras empresas, por exemplo, que focam em volume, mas sem qualidade no atendimento, junto, eles não conseguem ter uma customização e um relacionamento adequado de suporte ao gerador, ao consumidor, em relação ao integrador, a comercializadora, digamos assim, vamos chamar entre aspas, mas na verdade a plataforma acaba não interagindo com o integrador. Algumas empresas, de certa forma, oferecem rentabilidade, mas com um risco elevado, e o consumidor, o gerador, muitas vezes nem sabe que ele está correndo esse risco pelo seguinte motivo: ele firma o contrato com a plataforma, ele acha que tem um contrato de 10, 12, 15 anos, por exemplo, com essa plataforma. No entanto, essa plataforma está recebendo essa energia e ela está repassando essa energia para consumidores quase como no mercado spot, ou seja, ela não firma contrato de longo prazo com os consumidores. Então, eventualmente, se ela não firma contrato de longo prazo com os consumidores, muitas vezes ela até pode até receber um pouco mais, ela dá um desconto um pouco menor para aquele consumidor, porque aquele consumidor diz assim, bom, por um contratinho aí sem fidelidade ou de 6 meses, eu aceito qualquer desconto. Então, ela dá um desconto menor, ela pode eventualmente, às vezes, até oferecer uma rentabilidade importante lá para o gerador, só que o gerador não sabe que aquela empresa, a plataforma, ela não tem contratos de longo prazo com os consumidores. E qualquer alteração que tiver no mercado, entra uma abertura de Mercado Livre, enfim, esses consumidores eventualmente migram no Mercado Livre, e o que ela faz com aquela energia? Ela simplesmente bate na porta dos geradores, gerador, vamos rescindir o nosso contrato. Aí o gerador vai ler as cláusulas do contrato, e aí ele vê que no contrato tinha possibilidades que a plataforma poderia romper o contrato sem multa, sem ônus, sem qualquer obrigação rescisória. Então, esse é um ponto que a Avante bate muito. A gente oferece rentabilidade para o gerador, mas aliado com muita segurança e solidez. É o que a gente traz, digamos assim, como prioridade para o negócio da Avante. Então, Thiago, perguntando qual é a vantagem competitiva, a gente entende, digamos assim, que a Avante ela consegue, de uma forma ímpar, entregar muita rentabilidade com muita segurança. Outras empresas entregam rentabilidade, digamos assim, passam uma imagem que estão entregando segurança, mas se o gerador for entender o contexto, ler as letras miúdas do contrato, etc., vai ver que essa não é a realidade. Então, acho que essa é a grande vantagem competitiva da Avante, olhando pelos olhos do gerador. E, logicamente, olhando pelos olhos do consumidor, a Avante Solar, ela tem de grandes consumidores, não é por acaso. Realmente a gente tem um serviço de qualidade de primeira linha, a gente tem um suporte, um relacionamento com aquele consumidor muito próximo, e por isso que a gente acaba atendendo grandes empresas extremamente reconhecidas nos setores, como a gente citou anteriormente. Pessoal, até peço desculpas, a gente vai acelerar um pouco, porque a gente já excedeu o nosso horário aqui. A gente selecionou perguntas que a gente foi recebendo ao longo da inscrição do pessoal no workshop. Algumas perguntas a gente também selecionou aqui hoje no chat. A gente vai tentar responder algumas, não vamos conseguir responder todas, mas o que não for respondido, não se preocupem, que a gente está registrando todos os questionamentos do chat, e depois a gente vai retornar diretamente para vocês. E, Max, eu observei que muitas perguntas que estão ali estão no e-book que vocês vão oferecer. Perfeito. É importante, né, dizer para o pessoal que se eles não receberam ainda hoje o e-book, né, que a Avante preparou sobre essa parte de locação de usinas, a Bruna me comentou que amanhã será reenviado para garantir, né, que todo mundo tenha recebido, aí junto também com o vídeo, né, para poder revisar. Então, algumas perguntas ali, né, estarão no e-book, né, aproveite, né, um material bacana que a Avante preparou. Exatamente.
Tiagão, vamos, até estou vendo aqui que boa parte das perguntas a gente já passou, enfim, sobre elas, e vamos fazer um bate-bola, assim, bem objetivo, para a gente tentar não passar muito do horário. Não sei se também recebeu as perguntas aqui, que a gente vai intercalando, ou senão eu vou fazendo as perguntas, não sei se está com elas aí, por acaso, em mão, senão eu tô com algumas aqui, ó, tipo assim, ó, quem já tem, Max, uma usina solar instalada há mais tempo, Max, não é uma usina de agora, o cara já tem uma usina grandinha, legal, já há uns 2, 3 anos, ele pode começar a ter uma renda com essa usina, Max? Excelente pergunta, Thiago, sem dúvida ele pode sim, vamos dar alguns exemplos, tá? Um gerador fez uma instalação para atender um consumo, e ele reduziu o consumo dele, está sobrando energia todo mês. Ele pode ter uma renda decorrente desse excedente, dessa fração da usina que está ociosa. Então, isso é super indicado, funciona super bem. Um outro exemplo, o gerador, originalmente ele era um consumidor, ele fez um sistema para atender o seu próprio consumo, e ele, por algum motivo, resolveu mudar a empresa de local, reduziu ou zerou o consumo daquele local, e também pode fornecer os créditos, locar aquela usina, também é uma outra possibilidade, ou simplesmente uma outra possibilidade ainda, digamos que o consumidor, ele de fato está gerando energia para ele, está usando toda a energia, mas ele entende, opa, vale mais a pena para mim eu fornecer essa energia para a Avante, locar a usina para a Avante e comprar energia da concessionária, principalmente para um consumidor média tensão. Para esse consumidor média tensão, ele tem mais vantagem, ele ganha mais por quilowatt-hora. A gente não faz compra e venda de energia, a gente faz locação de usina, mas ele ganha mais por quilowatt-hora locando a usina da Avante e comprando energia da concessionária, do que utilizando a usina para suprir o seu próprio consumo. Então, são várias possibilidades que um consumidor que já tem uma usina instalada, ele pode locar a usina e ter uma renda dessa usina. Isso é bem importante, Max, porque às vezes as pessoas confundem que parece que quando você está locando uma usina, você está vendendo energia. Exato, gente, olha só, pelo exato. sistema de compensação, como eu e o Max explicamos lá no início, você não é permitido, certo? Quem é cliente cativo, quem está na Lei 14.300, quem está dentro daqueles 4 modelos, né, de negócio que nós comentamos, você não é permitido vender energia elétrica, tá? Você não pode fazer isso, tá? Você faz uma locação dessa usina, certo? Faz uma locação dos inversores, dos modos fotovoltaicos, inversor, daquela usina instalada, você loca essa usina, certo? E aí o que acontece? Você locou essa usina, você tem uma locação, você vai receber pela locação dos equipamentos, sei lá, algum outro item específico que tenha dentro daquela usina, tá? E você vai ter um recebimento, primeiro, fixo, que é pela locação da usina, e aí dentro de contrato tem uma forma que tu pode receber um valor variável a partir da performance dessa usina. E aí o pessoal, não, mas aí eu estou vendendo energia. Não, a tua usina está performando, o seu equipamento está funcionando, vou usar um termo que não é correto, espero que ninguém fique chateado comigo, a tua usina está funcionando melhor e você vai ser melhor bonificado, né, naquela época do ano, digamos assim, porque ela está performando melhor. Tem alguns detalhezinhos nessa performance, tá? O valor da performance não pode ser superior ao valor fixo, tá? Mas, de novo, isso dá uma grande rentabilidade, certo? Quando a usina é bem instalada, é bem, né, digamos, orientada, e tu pode ter grandes recebimentos a partir disso, sem ferir nenhuma regra, que é o mais importante. Eu vou dizer assim, poxa vida, mas será que talvez não vão me pegar lá na frente e vão dizer que isso não pode, que eu estou vendendo energia? Negativo. Você está alocando equipamentos e trabalhando com a performance do equipamento, que é variável. Isso é totalmente permitido. Você não está vendendo quilowatt-hora. Então não tem problema. Bem tranquilo. E aí, Max, aí vem uma pergunta que aí vem da minha parte, tá? Quem são as pessoas, os agentes que são envolvidos nesse modelo, né, de locação das usinas? Quem é que está envolvido nessa história aí? Beleza, Tiagão. Exatamente como a gente comentou, tem alguns pontos que a gente já trouxe e a gente só aproveita agora essas perguntas finais para fazer um resumo, um fechamento. Então, como a gente explicou, tem 4 elos principais. Um é o gerador, que é o dono da usina, é o investidor. Outro é a empresa integradora, que é extremamente importante. A empresa vai fornecer a usina.
O outro é a Avante Solar, que é a plataforma que faz todo o trâmite operacional, burocrático, conecta o investidor no consumidor, enfim, e o consumidor final, que às vezes digamos assim, é um dos elos que eu acho mais chave para garantir toda a segurança da cadeia de produção. Ser uma empresa sólida, com grande solidez financeira, que a gente tenha certeza que vai estar existindo no longo prazo, porque é ela que vai adquirir toda a energia e ela vai pagar a mensalidade que vai remunerar toda a cadeia. Então é muito importante que essa empresa seja muito sólida. Em alguns casos, né, tem o proprietário da área. Por exemplo, digamos que um investidor X, ele quer fazer um investimento, mas ele não tem uma área, ele pode muito bem locar uma área, um sítio, uma propriedade rural, ou como o exemplo que tu mesmo comentou, Thiago, ele pode alugar a cobertura de um pavilhão, de um terceiro, e fazer o investimento. Então, o dono da área ele pode ser um quinto elo, e a Avante, enfim, assessora nesse processo também, se precisar de algum apoio nesse sentido, a gente auxilia. Professor Thiago, eu sei que a gente já comentou esse assunto, mas acho que vale a pena dar uma reforçada. Qual a importância do integrador dentro desse processo, dentro dessa cadeia produtiva? Sendo bem objetivo, gente. Quem é investidor, certo? Tem que ter um integrador qualificado. Nós batemos essa tecla 3 ou 4 vezes, tá? Ele tem que ser qualificado, porque ele vai garantir que teu sistema vai gerar, né, vai performar com qualidade, e ele vai estar disponível para manutenção e operação, para que essa usina continue operacionando, gerando de forma plena. Isso é extremamente importante. Parece que a gente é redundante, Max, a gente já viu muita bobagem no setor solar, a gente já viu muitos problemas em que as pessoas investem um capital significativo, seja até numa usina junta carga, certo? Seja até numa gestão remota, ou quando tu está trabalhando com investimento, ele perde uma parte significativa, às vezes, talvez não perde o investimento, mas perde tempo de investimento, podemos dizer assim, né, Max? E a usina fica embrocada ali 3, 6, 12 meses até realmente ela poder entrar em operação quando a empresa não é de qualidade. Isso é sempre importante ter, tá? E aí, então, Max, já que é uma outra pergunta que chegou aqui, tá? Qual é o papel da Avante dentro deste processo de locação? Acho que a gente respondeu, mas acho que faz importante reforçar. Boa. Então, Tiagão, basicamente a Avante é o elo de conexão entre o dono da usina, o gerador, e o consumidor final. Então, a Avante faz todo esse processo de busca de consumidores, ela assume toda a inadimplência. Então, digamos que um gerador específico lá, ou aliás, um consumidor por algum motivo não pagou, quem é responsável por pagar o gerador? É a Avante. Ela assume o risco de inadimplência desse processo. Ela, além de toda a gestão dos créditos, que é algo bastante burocrático, principalmente quando a gente tem um volume muito grande de usinas de crédito, às vezes aparece crédito da conta de luz e Avante, então tem todo um sistema de informação e tecnologia para fazer essa gestão de forma automatizada. Também faz todo o trâmite financeiro de emissão de boletos, cobrança do consumidor, pagamento para o gerador. Então, todo esse trâmite operacional, depois que a usina está pronta, a Avante faz. Professor Thiago, eu vi que tem mais umas 3 perguntas aqui que o pessoal selecionou. Até eu vou fazer a pergunta, eu peço que faça algum comentário, depois eu faço algum comentário também. O pessoal comentou assim, ó, a ampliação do Mercado Livre pode causar algum impacto na geração distribuída ou algum impacto no modelo de investimento em locação de usinas? Se quiser fazer um comentário, pode fazer, depois eu tenho alguns pontos também. Assim, ó, eu sou sério para ti, Max. Eu acho que, né, o Mercado Livre, gente, ele é uma nova oportunidade que está se abrindo ao setor de energia solar, tá? O Mercado Livre não exclui sistema solar, por isso que eu vou bater na tecla em que o integrador ele é um consultor, ele apresenta oportunidades. Nós vamos ter clientes que ficarão no GD, nós vamos ter clientes que irão migrar ao Mercado Livre, mas nós estamos falando de, no Brasil, mais de 85, e são dados desatualizados do CASOL, porque não foram atualizados pelo governo ainda, tá? Nós estamos falando de 85 milhões de unidades consumidoras no Brasil, gente. É um mercado fantástico. Nós chegamos a um pouco mais de 2 milhões de unidades consumidoras que fazem usufruto de energia solar. Então, há um mercado fantástico, então não se preocupem se o Mercado Livre vai acabar com o meu negócio. Não. O Mercado Livre vai acabar com as empresas que não estão se qualificando e se adaptando ao modelo de negócio. Tem modelo de negócio para Mercado Livre, gestão distribuída, sistema off-grid. Olha, gente, não falta modelo de negócio. Se qualifique, tá? Um ponto importante, Thiago, e fazendo um comentário nesse sentido, a gente aqui, como plataforma, a gente consegue
enxergar, digamos assim, soluções muito adequadas para cada caso específico. Vou te dar um exemplo, um consumidor que ele é média tensão, normalmente a Avante não fornece energia, não aloca usina para o consumidor média tensão. A gente entende que é mais adequado fazer esse modelo para consumidores de baixa tensão. Então, vou dar um exemplo, uma grande rede de varejo, ela tem diversas unidades consumidoras de baixa tensão, diversas unidades consumidoras de média tensão. Essa unidade consumidora de média tensão, ela até pode instalar uma usina junto à carga, ela pode migrar para o Mercado Livre, mas a unidade consumidora de baixa tensão, a gente tem vários consumidores que a gente atende que são potencialmente livres, eles poderiam, inclusive, já migrar essas unidades consumidoras de baixa tensão no Mercado Livre e não migram, porque para eles não é viável. Então, a gente traz muito isso, assim, o mercado regulado, a geração distribuída, ela é muito competitiva e ela provavelmente ela nunca vai perder para o Mercado Livre para essas unidades consumidoras que são baixa tensão, e é mais de 50% do consumo do Brasil, em torno aí de 85%, 90% das unidades consumidoras, logicamente é uma quantidade em número muito grande, mas em termos de consumo ainda é mais da metade do consumo do Brasil hoje. Então, o mercado, a gente brinca internamente na empresa, que ele é para quase, digamos assim, infinito, e a geração distribuída é a melhor solução para esse público, digamos assim. Então, a gente é muito tranquilo com relação a isso, que o Mercado Livre ele não impacta o modelo de investimento em usinas, desde que seja um modelo muito bem fundamentado e consolidado, como a gente comentou antes. Não adianta a gente fazer um contrato ruim com os consumidores, é um contrato que não vai ser interessante para ele vai preferir o Mercado Livre e abandonar aquele contrato quando ele tiver essa possibilidade. Ao contrário, quando é um contrato bem consolidado, como a gente busca fazer, muito pelo contrário, a gente tem o próprio exemplo hoje, vários consumidores que a gente atende hoje são potencialmente livres nessas unidades consumidoras que a gente atende, eles não migram, eles optam por ficar no Mercado Livre, no mercado regulado, utilizando energia solar por assinatura, porque é a melhor solução para eles. Então, é isso que o investidor tem que ter essa noção. O mercado, a geração distribuída, ela é muito competitiva, desde que feita de forma adequada, com solidez e com segurança. Acho que esse é um ponto importante. Sim. Max, e uma pergunta que estava ali no chat também, e foi também buscada aqui pelo pessoal, como é que ocorre os reajustes dos contratos em relação à inflação? Tu comentou uma hora, mas talvez acho que não ficou muito claro ainda. Excelente, Thiago. Reajuste? Maravilha. Basicamente, Thiago, a correção ela ocorre de acordo com a inflação energética. E um ponto que é importante reforçar mais esse assunto. Historicamente, a inflação energética ela tem sido maior do que os índices normais de inflação, que INCC, IPCA, IGPM, enfim. Então, esse é o ponto-chave. Essa inflação energética ela contribui, muito provavelmente, para aumentar ainda mais a taxa interna de retorno desse projeto. Perfeito. E, Max, conseguimos, né? Ele quer alocar uma usina. Qual é o passo a passo para ele formalizar, né, uma alocação de usina com a Avante? Qual o passo a passo? O cara gostou. O que ele tem que fazer, Max? Excelente, Thiagão. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro ele pode fazer contato com a Avante. A gente tem, inclusive, aqui um número de WhatsApp que a gente já atende na hora, o 51-3500. 8800. Acho que a Bruna pode botar ali no chat para nós. Boa, né? excelente, Thiago, boa. Bruna, se puder colocar ali no chat para nós, mas só repetindo mais uma vez, é 51-3500-8800. De qualquer forma, procurando a gente nas redes sociais, nosso site, enfim, vai achar o telefone de contato, a gente fica super à disposição. Posteriormente, a gente normalmente agenda uma reunião de apresentação do modelo de negócio, esclarecimento de dúvidas, junto com um especialista. A gente tem um time de especialistas que vai fazer uma reunião e apresentar e tirar todos os detalhes. Um ponto muito importante, professor Thiago, a gente apresenta um estudo de viabilidade do projeto, que no final das contas, o investidor ele quer saber de forma bem objetiva, entre aspas, quanto que ele vai ganhar dinheiro nessa história toda, né? Então, a gente mostra um fluxo de caixa detalhado, quanto que ele vai investir, quanto que ele vai tirar ano a ano, qual é a expectativa no longo prazo, 25 anos. Então, é muito importante a apresentação desse estudo de viabilidade do empreendimento. Posteriormente, a gente envia modelo de minuta contratual, esclarece os pontos da minuta contratual, e aí parte para a assinatura do contrato de locação da usina, em paralelo ao fato, digamos assim,
do investidor está tratando com o integrador referente à instalação da própria usina. Acho que basicamente é isso. Um ponto que a gente traz muito, né, professor Thiago, como tu mesmo comentou antes, é muito importante, em paralelo a esse trâmite, digamos assim, da locação, do contrato de locação, ser dado uma atenção especial para a parte, digamos assim, da escolha do integrador, e cada vez mais, como a gente comentou, os integradores estão se capacitando. Acho que trazendo aqui para o público que está aqui no evento hoje, o professor Thiago é uma grande referência no setor e também uma referência muito expressiva, digamos assim, de qualificação de integradores também, né, professor Thiago? A consultoria, ela puxa o nível dos integradores muito para cima, digamos assim, né? Todo o apoio, o suporte que vocês têm, é um programa exemplar que vocês participam e desenvolvem esse programa de desenvolvimento de integradores. Então, acho que esse é um ponto-chave, digamos assim, escolher um bom integrador. Pessoal, acho que as dúvidas basicamente eram essas. A gente anotou diversas outras dúvidas que a gente sabe que não conseguiu responder, mas a gente não vai se estender mais, porque a gente já passou 30 minutos aqui do nosso horário original, né, professor Thiago? Por nós, eu gosto de falar, e tu também, né, professor? Então, por nós, eu ficaria até meia-noite aqui, mas a gente sabe que depois, para ficar gravado, enfim, acaba ficando muita informação, muito cansativo. Então, vamos seguir com disciplina nos horários aqui. Pessoal, só lembrando, a gente vai disponibilizar uma certificação de participação do evento, vai enviar por e-mail. Tem um e-book exclusivo. Quem tem dúvida de como receber o e-book pode fazer contato com a gente, pode fazer contato com o time de suporte aqui, que eles vão enviar novamente por e-mail para todos que se inscreveram. Enfim, quem quer receber também, faz contato com a Avante, liga, entra em contato pelas redes sociais, enfim, fica super à vontade, que o nosso objetivo é disponibilizar. O workshop ele vai ficar gravado no YouTube, pessoal, então no YouTube da Avante, depois nos canais também do professor Thiago, da CGP, a consultoria do professor Thiago também, provavelmente vai ficar disponível. E pessoal, reforçando mais uma vez, nos sigam nas redes sociais, @AvanteSolarOficial e @CGP_consultoria. Pessoal, foi um prazer e uma honra aí ter essa audiência até essa hora. Professor Thiago, sem palavras aqui por todo, digamos assim, a sua disposição. E como eu comentei, para nós é sempre muito gratificante ter uma referência no setor participando com a gente aqui das nossas iniciativas, sendo parceiro aí, ombro a ombro, lutando, digamos assim, pelo desenvolvimento do setor. Então é um prazer te ter aqui, é um prazer te ter aqui junto no nosso setor, e também queria aí, passar a palavra para ti, caso queira fazer considerações finais. Obrigado, Max, é um prazer estar, né, aí com a Avante, né, é fantástico, e principalmente ter, né, um colega e amigo que nem tu, né, Max, que nos ajuda na empreitada do setor fotovoltaico, né, o setor, gente, né, existem algumas coisas, às vezes, que o pessoal, às vezes, né, o setor ele é problemático, né, o setor ele é bom, mas às vezes tem toda uma estrutura por trás, que o programa é Solar, que eu vou puxar muito a brasa, que a gente trabalha, e eu vou aqui sem esmera nenhuma, tá, e agradecer ao conselho, aqui ao Max, mas também ao Renato, a Mara, a Aline, a Cassandra, o Cleverton, porque se nós pensássemos, nós não precisaríamos estar fazendo isso, certo? Nós não precisaríamos. Eu sou um professor de uma universidade, sou muito feliz na Universidade de Caxias do Sul, eu tenho a minha consultoria, sou muito feliz com a minha consultoria, mas estou falando de mim, mais do conselho e mais daqueles nossos apoiadores, tantos apoiadores que estão tendo programa Solar, em que a gente para de fazer alguma coisa rentável, em que a gente doa o nosso tempo para o setor. E eu sou sincero, nós não precisaríamos. Mas aqui, como eu disse, eu estou há 25 anos, eu sempre lembro de uma frase do meu orientador, né, o professor Adriano Melek, quando ele chegou e disse assim, olha, né, se a energia solar um dia chegar a 1 ou 2%, eu estou muito feliz. E esse dia chegou, porque nós já estamos a 10% da matriz energética, entendeu? E a gente está aqui, a gente é uma geração próxima que continua lutando para que os investidores possam ter segurança nos seus investimentos, que os integradores possam ter oportunidade de gerar seus empregos, gerar suas divisas e conseguir abastecer suas famílias e abastecer seus apoiadores, e nós conseguir fazer uma matriz energética extremamente limpa,
confortável, segura, para que a gente realmente seja uma referência no mundo inteiro. Então, Max, obrigado pela oportunidade, desculpa a minha extensão, mas eu fico realmente muito feliz com essas atividades, e vou fazer mais vezes, que sempre é bacana bater papo com um bom amigo. Maravilha. Tiagão, muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos, boa noite. Como a gente comentou, dúvidas aí a gente vai responder depois, e agradeço aí a participação de todos. Boa noite, pessoal. Continuamos aí em contato. Professor Thiago, muito obrigado de novo. Grande abraço. Grande abraço, forte abraço, gente. Valeu, até mais.